Vamos falar hoje um pouquinho sobre ritual de sono noturno. O que a gente pode fazer para melhorar e quais são os pontos em que a gente deve prestar atenção e evitar se a gente quiser um ritual que funcione muito bem para você e para o seu bebê aí na sua casa. Em primeiro lugar, ritual de sono noturno é muito importante porque ele traz previsibilidade ao bebê. Já que nós temos um bebezinho que não fala e não consegue se comunicar muito bem, quando a gente oferece para o bebê todos os dias uma sequência de atos que antecede a alimentação, ou até mesmo a soneca, ou até mesmo o sono noturno, a gente facilita a compreensão do bebê em relação àquele momento. Então, ele sabe o que vai acontecer a seguir e ele se sente muito mais confortável, muito mais seguro com a situação, facilitando o seu relaxamento. Por isso, os rituais, tanto de bom dia, de soneca, inclusive o ritual de sono noturno, que é o tema dessa aula, eles devem ser inseridos desde os primeiros dias de vida do seu bebê. Desde o primeiro dia pós-maternidade, você pode colocar e estabelecer um bom ritual de sono noturno. O que nós podemos fazer no ritual de sono noturno? Será que é necessário a gente sempre oferecer o banho, sempre oferecer a massagem? Isso depende muito, porque cada bebê reage de uma forma. A maioria dos bebês vão se beneficiar quando a gente coloca o banho ali no ritual de sono noturno, tá bom? Então você pode fazer o teste aí na sua casa. Se você perceber que o seu bebê sai tranquilo, né? Alguns bebês saem um pouquinho mais agitados do banho. 4 meses, 5 meses, 6 meses, eles acabam brincando, batendo bastante palminha ali no banho e acaba saindo um pouquinho mais agitado, mas logo depois essa agitação já passa e a gente consegue perceber que aquele banho fez bem para esse bebê. Também temos aqueles bebês que choram bastante no horário do banhozinho, principalmente se esse bebê for um bebezinho muito, pequenininho, um bebezinho RN. Nesses casos, para você perceber, será que vale a pena colocar o banho no ritual? Você pode identificar se esse choro é porque o bebê ele está se sentindo muito solto. Às vezes, se você colocar um panozinho em cima do seu bebê, gente, é panozinho de fraldinha mesmo, sabe fraldinha de boca? Você colocar um panozinho em volta do seu bebê e colocar o seu bebê na banheira e começar a banhar o seu bebê, você vai perceber que ele vai aceitar melhor esse momento e vai tomar o seu banhozinho com mais facilidade, tá? Outros bebês, eles vão chorar, mas é que eles vão chorar de sono. Às vezes, se você coloca o banho no final da janela de sono do seu bebê, o seu bebê ele já vai estar muito irritado. Então, você vai tirar a roupinha, vai mexer nele, vai colocar ele ali naquela adaptação na aguinha. E depois, para você tirar ele do banho também, você tem que secar e tem que colocar roupa de novo e aquela situação estressante. O seu bebê acaba não relaxando no banho porque o seu bebê já está com muito sono. Então, se atentar, sempre dar banho no seu bebê quando o seu bebê ainda está disposto. Aqui em casa funciona muito bem e costuma funcionar com a maioria dos bebês. Pós-banho, você pode colocar uma massagem, as massagens com olhinhos essenciais, ajuda o bebê a relaxar e até aliviar algumas tensões corporais, Se você tocar ali, fazer uma massagem no pezinho, massagem nas mãozinhas, massagem aqui na testa, pertinho aqui, da orelhinha, nas costas. A maioria dos bebês também se beneficiam muito das massagens, mas tem aqueles bebês que são um pouco mais sensíveis, que vão ficar com gastura, que vão ficar em estado de alerta. Eu sempre falo que o ritual ele não precisa conter 1000 etapas, você não precisa colocar tudo que você vê na internet por aí. Eu sei que é muito legal a gente perceber quais são os rituais alheios por aí, pra gente pegar de inspiração, gente, mas o que é real é aquele ritual bem feito e simples e sustentável que você consegue fazer todos os dias é o melhor ritual para você oferecer para o seu bebê todos os dias na sua casa. Eu sempre gosto de recomendar esse teste em relação ao banho, porque o banho, ele na maioria das vezes é um facilitador e também um momento de conexão com a mãe ou com o pai. Sabe aquele momento ali, olho no olho, canta uma musiquinha juntinho para liberar hormônios, para liberar aquela ocitocina, que é o hormônio da felicidade, para o seu bebê se sentir amado, se sentir seguro, para ficar essa noite aí, conseguindo sustentar esse sono noturno. Em relação ao aspecto emocional também é muito importante. Ritual de sono noturno, como é que funciona aqui em casa com o meu filho Theo, que hoje tem 3 anos. Todos os dias, 7h30 da noite, ele vai tomar um banhozinho com o pai dele, todos os dias, desde que ele nasceu, o pai dele que faz o ritual de sono noturno. E aqui eu te incentivo a
Acredite no potencial do seu marido, que ele é muito capaz de resolver o ritual de sono noturno do seu bebê, tá? Então o Theo ele vai pro ritual com o paizinho dele no banho. Depois do banho ele vem comigo pro quartinho já na penumbra. Então eu deixo as luzes mais baixas, né, do quartinho dele, que é no caso desligada, só com a luz do corredor iluminando tanto o banheiro, a hora do banho com o pai dele, tanto o quartinho, que é o momento onde eu seco ele, coloco fralda, coloco pijama, dou um mamazinho. Depois que eu dou o mamazinho, eu fecho a porta, canto uma musiquinha, dou um beijinho nele. Como ele já conversa, ele fala alguma coisa do dia dele da escola, que aconteceu. Eu converso um pouquinho com ele e já dou boa noite. E aí eu saio do quarto e ele dorme. Então, não tem 1000 coisas, não tem 1000 etapas, tá? Eu sei que a gente às vezes fica muito preocupada. O que será que eu posso acrescentar? Será que o ritual tá dando certo? Será que o ritual não tá dando certo? A verdade é que o ritual, quanto mais simples for, o quanto mais gostoso entre você e o seu bebê, melhor ainda. As dificuldades em relação ao ritual de sono noturno, que são alguns pontos que a gente deve observar. O bebê ele precisa ter todos os dias um horário para iniciar o dia, e todos os dias o seu bebê ele precisa ter um horário para iniciar o sono noturno, para preservar aquelas 10 horas ali, de 10 a 12 horas de sono noturno que o seu bebê precisa fazer por noite, tá? Então, se todos os dias você já sabe que o seu bebê vai iniciar o sono noturno por volta de 7 horas da noite, você não deixa para fazer o ritual às 7 horas da noite. Então, se a gente for fazer o ritual nesse momento, ele vai estar irritado, ele vai estar choroso, a gente vai ter que fazer o ritual, né? Tudo correndo, então não é legal. O importante é que esse ritual ele aconteça uns 30 minutos antes do momento do seu bebê adormecer. Porque assim, o seu bebê vai estar banhado, cheiroso, gostoso, alimentado, relaxado, prontinho para dormir ali naquele momento exato de iniciar o sono noturno do seu bebê. Agora eu quero falar com vocês a respeito da resistência para o seu bebê adormecer ali no ritual. Então, algo que era para ser gostoso, algo que era para ser rápido e tranquilo, às vezes acaba sendo uma guerra para o bebê dormir, e eu quero pontuar algumas questões em relação a esse momento. Em primeiro lugar, é a janela de sono, gente. Porque se a gente está colocando esse bebê para dormir todos os dias às 7 horas da noite, sem considerar que naquele dia o seu bebê ele precisou dormir um pouco mais cedo ou ele precisou dormir um pouco mais tarde, tanto porque ele está com muito sono e ele não precisa de um ritual de meia hora, ele precisa de um ritual de 5 minutos para ele dormir o quanto antes. Tá? E aquele bebê que está descansado, ele não precisa que você fique com ele, ninando ele 1 hora no quarto, porque ele está sem pressão do sono. Então, esse bebê, ele precisava ter ido dormir um pouquinho mais tarde. É muito importante a gente entender que o ritual de sono noturno, ele não é o salvador da pátria, ele é apenas aquela cereja do bolo do final do dia do seu bebê, tá? Se o dia do seu bebê conteve sonecas curtas, se o dia do seu bebê não foi tão legal, você não tem que segurar o seu bebê até 7 horas da noite. Você pode adiantar o sono noturno e o ritual de sono noturno também. E às vezes o seu bebê ele tá um pouquinho irritado e choroso no ritual, porque esse ritual tá demorando demais, extrapolando o tempo desse bebê que já deveria estar dormindo, ou esse ritual não quer dizer que tem um problema no ritual, porque às vezes a gente acaba pensando, e se eu dar o banho primeiro e depois dar o mamar? Ou então, às vezes a gente pensa, e se eu dar o mamar primeiro e depois o ritual e depois desligar o ar-condicionado? Esses detalhes, eles geralmente não fazem uma grande diferença em relação ao comportamento do seu bebê. E sim mais a questão do quanto esse bebê está cansado, tá? Então, às vezes o seu bebê, ele tá chorando muito no ritual porque ele tá com muito sono, tá? E também vice-versa. O seu bebê pode estar chorando muito no ritual por causa da insistência do adormecer no momento errado. Agora, se você tem um bebê que faz todos os dias uma rotina legal, né, tá com uma rotina bacana, estruturada, e você perceber que o seu bebê dormiu mais ali naquela última soneca, você deve se atentar ao gasto de energia dele. Porque se todos os dias ele dorme 1 hora na última soneca e costuma dormir no sono noturno às 7, nesse dia que ele veio de um dia bom e dormiu um pouco mais na última soneca, ele não vai ter sono suficiente para dormir às 7 horas da noite. Então, o gasto de energia desse bebê deve ser um pouco mais intensificado para que ele durma cedo, ou
você coloca esse bebê para dormir realmente às 8 horas da noite nesse dia. E aí ele vai ter uma noite de sono um pouquinho mais curta. Só que aí no outro dia você pode diminuir um pouquinho a duração dessa soneca. E eu sugiro que você faça isso não apenas com a observação de um dia, mas se o seu bebê estiver indo dormir no ritual de sono noturno mais tarde, com uma sequência mínima de 3 dias, porque assim a gente começa a perceber que, nossa, realmente não foi apenas um dia que meu bebê resistiu, já fazem 3 dias, né? Já fazem uma semana que meu bebê está resistindo um pouquinho o horário do sono noturno porque ele está sem sono. Então eu vou diminuir um pouquinho a duração dessa soneca ou intensificar o gasto de energia. Então você pega o seu bebê, leva o seu bebê pro parque e deixa ele engatinhar o parque inteiro. No meu caso, quando o Theo faz uma boa soneca aqui, eu pego o Theo da soneca, levo o Theo pro parque, ele anda de bicicleta, eu aproveito e dou uma caminhada. E aí ele consegue iniciar o sono noturno às 8 horas todos os dias. Outro ponto muito importante é a gente não ignorar o fato de que nós precisamos fazer uma boa higiene do sono dentro da nossa casa. Quando eu falo para fazer higiene do sono, não significa que você precisa viver em uma caverna, sem nenhum estímulo ali no final do dia, mas só o fato de você diminuir os estímulos da sua casa, né, amenizar a intensidade das luzes, deixar o corpinho do seu bebê mais no escuro, na penumbra, vai facilitar com que o corpo do seu bebê secrete mais hormônio do sono, que é a melatonina. Então, quando o corpinho do seu bebê não secreta tanto hormônio do sono como deveria, o que acontece? O seu bebê fica com muito, por mais que ele esteja cansado ali no final do dia, o corpo dele está um pouco em estado de alerta ainda. Sabe aquele dia que você está cansado, que você está com sono? Geralmente isso acontece comigo quando, exemplo, um dia em que eu fico gravando o dia inteiro. O que acontece? O meu corpo recebe muita luz branca. E ali no final do dia, o meu corpo está tão acelerado que por mais que a minha mente e o meu físico esteja cansado, eu levo mais tempo para conseguir adormecer. Tudo isso não é falta de cansaço, tudo isso é falta do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, a mesma forma acontece com o corpinho do seu bebê, a mesma forma acontece com o seu corpo. Por isso que diminuir os estímulos, deixar o corpinho do seu bebê secretar a melatonina vai facilitar demais o adormecer do seu bebê.